Ora viva, muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo ao Noite Informativa. Hoje abrimos a falar do DDR, avanços, recuos e risco do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Aqui alguns dados, até o momento foram desmobilizados e reintegrados 1.490 antigos guerrilheiros da RENAM, falta desmobilizar 3.731 homens armados, o correspondente a 71% do efetivo de homens armados da RENAM recenseados. O governo vê com otimismo o fato de DDR estar a conhecer progressos testemunhados pelo início da segunda fase do processo. O DDR, como temos estado a acompanhar, resultou em desentendimentos no seio da RENAM e gerou a junta militar da RENAM de Mariano Nhongo. No meio da discussão com Ercino de Salema, vai entrar em direto José Mantegas, porta-voz da RENAM, que é para explicar a proposta da RENAM de criação de uma Comissão Nacional de Reconciliação, apontada pelo líder da RENAM como um dos caminhos para a pacificação definitiva do país. Já está aqui em estúdio comigo Ercino de Salema, quem cumprimento. Muito boa noite e muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Exato. Ercino de Salema, olhemos para o processo de DDR, do início a esta parte. Qual é a leitura, no geral, considerando os avanços, considerando os recuos, considerando a junta militar, que voltou a ser um tema hoje abordado pelo presidente no patenteamento das novas chefias militares, no sentido de que Mariano Nhongo tem de ser neutralizado. No geral, como é que lê este processo? Boa noite aos telespectadores. Na verdade, há muitos avanços. É bom que se reconheça. É importante que o processo tenha iniciado, esteja em curso. É importante que haja este engajamento por parte do governo, por parte da liderança da RENAM. Mas, entretanto, como que se confirmar o adágio que diz que não há bela sem senão, há riscos desde a partida. Não é necessário ser especialista para captá-los. Um deles é o facto de existir uma suposta junta militar, de uma facção, chamemos assim, da RENAMO, que está a reivindicar um certo tratamento e aparentemente até se diz traída por aquilo que é a atual liderança da RENAMO, até eleita em Congresso. Então, isto é um grande risco ao sucesso do próprio DDR. Por outro lado, como o município bem referia, até aqui, 1.490 ex-combatentes já foram reintegrados, em 5.200 e pouco no total que se espera. A questão de fundo, antes de outro tipo de questionamento, é esta. Como é que se chegou a esses 5.200? Qual foi o critério para se definir quem é militar, quem é combatente, quem é simpatizante, quem é apoiante? Exato. E que patência por aí fora? Foi um processo de seleção feito pela própria RENAM, um processo de recenseamento, mas quem indicou foi a RENAM, que conhece os homens. Exatamente. Há algum problema aqui? Sim. Qual é o problema? É que, não sendo possível, mais de metade destes já tem acima de 50 anos. Mais de metade ou grande parte deles não reúne os requisitos mínimos para integrarem as Forças Armadas ou a Polícia. Logo, mesmo aqui, dentre aqueles que eventualmente reúnem esses requisitos, nem todos serão reintegrados. A liderança da RENAM há de ter que selecionar uma parte e outra parte há de ficar de fora. Findos os subsídios, o que será desse grupo que eventualmente continuará sem nada a perder? E, por outro lado, o primeiro grupo de reintegrados há de completar um ano daqui a 3 meses. Os subsídios hão de parar. O que há de suceder depois? Há um aspecto importante num processo de DDR. Primeiro, ele deve ser visto como parte de um processo de pacificação como um todo e de reconciliação. Este é outro ponto que vamos abordar mais à frente. Mas, entretanto, é necessário que os ex-combatentes se envolvam por convicção e não por cansaço ou pressão. Exato. Até que ponto os ex-combatentes estão comprometidos por convicção, porque eles próprios estão convencidos de que a pacificação é a única via, ou estão nisto porque estão cansados, ou olham para isso como uma forma de ganharem algum dinheiro. Então, essas são questões de fundo. Por outro lado, só para terminar essa parte, dentre os 1.490 que foram desmobilizados, quantas armas
foram entregaram. entregues. Esta é uma questão de transparência muito séria, a meu ver, que não está a ser dita. Mas por que é esta é uma questão de transparência? 1490, tínhamos partido do princípio que um homem equivale a uma arma, 1490 tem de ser 1490 armas ou armamento, qualquer outro tipo, mas o número, tanto quanto sabemos, é baixo até esta parte em relação ao número de pessoas desmobilizadas. Qual é a questão aqui? Sim, 1490 ex-combatentes desmobilizados, desmilitarizados e reintegrados. Há menos de 200 armas, esse é o número que eu tenho. Logo, há questões que podem ser feitas. Será que eram apenas essas armas? Se não, onde eventualmente estariam as outras armas? E qual é a proporção de armas no seio da própria Renamo? Eventualmente a própria Renamo deve nos explicar isto. Eventualmente o próprio secretariado do processo de paz, dirigido pelo enviado especial das Nações Unidas, com uma equipa internacional de peritos, também nos deve explicar isto. Do ponto de vista de sustentabilidade, essas questões são muito importantes. Tem valor, exato. Há aqui algumas questões mais atrás. A ideia de que o governo sempre defendeu a ideia de que a junta militar é um problema interno da Renamo e é a Renamo que tem de se entender com Mariano Nhongo. Hoje há desenvolvimentos em relação a isto, quando se vê os movimentos feitos por André Matsangaissa Júnior, é recebido pelo presidente, eventualmente aqui a narrativa seja outra. É o primeiro lado. O segundo lado falou de engajamento dos homens que são desmobilizados. A questão é como é que se faz esse engajamento, como é que se engaja 5 mil e tal homens que têm de ser desmobilizados. Portanto, foi prometido que vão ser reintegrados e vão voltar a ter uma vida comum. Como é que se garante que todos estes estejam comprometidos na agenda da estabilidade? Sim. É importante aqui reconhecer que, do ponto de vista teórico, do ponto de vista estrutural, o trabalho feito, o trabalho de base feito pelo Secretariado do Processo de Pacificação é muito progressista, está alinhado com as mais avançadas práticas internacionais de DDR. Refiro-me, por exemplo, ao facto de esse engajamento, essa reintegração pressupor o envolvimento não só dos reintegrados, mas de toda uma sociedade, em particular de 3 esferas. Por um lado, todos nós, enquanto indivíduos, temos responsabilidade nisso, sobretudo aqueles que estejam mais próximos dos reintegrados, chamemos assim. Por outro lado, as próprias famílias, elas devem jogar um papel importante, tendo em conta que há que reconhecer, há que acolher, há que acarinhar, há que respeitar tudo isso que é necessário para a sustentabilidade do processo. Por outro lado, a própria comunidade deve ela própria ter estruturas já estabelecidas de engajamento e envolvimento de ex-combatentes, dos reintegrados nesse caso, para que eles próprios se sintam parte da comunidade, parte da sociedade e não pensem nunca mais em voltar a associar-se a qualquer movimento chamemos assim, qualquer ação contrária à pacificação. Então, quando se fala do engajamento, temos que percebê-lo como parte de um sistema de que, para além desses 3 grupos a quem me referi, o indivíduo, o cidadão individualmente visto, a família e a própria comunidade, nós próprios como mídia, nós próprios como sociedade civil, nós próprios como academias, nós próprios como setor privado, temos que olhar para isto tudo. Por exemplo, até hoje, ainda não vi uma reportagem de fundo de um órgão de comunicação social a contar histórias dos desmobilizados lá na comunidade. Só processo de reinserção. Exato. Ainda não vi nenhum grupo empresarial robusto a traçar pacotes de reintegração, de formação, de integração. Portanto, esta ideia de que o DDR é uma questão política, que cabe aos políticos, a Renamo, o governo e a junta, resolverem, ela não é bem assim. Não é bem assim. Todas as forças vivas têm de abraçar, no contexto da sua atuação, o processo de paz, no geral, conforme estamos aqui. Exatamente. Claro que haverá um nível primário, haverá um nível secundário, haverá um nível terciário. Mas, entretanto, enquanto
integrante de um sistema uno. É importante que todos nós nos engajemos, quer enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto comunidades, para a sustentabilidade deste processo. Por caso contrário, vamos voltar a ter problemas. Aliás, em meados da década de 90, tivemos um DDR. Esse DDR, tendo em conta, por exemplo, os estudos profundos do professor João Paulo Borges Coelho, quer enquanto acadêmico, quer enquanto consultor das Nações Unidas, o processo, em parte, não terminou como era suposto terminar. Então, há sempre riscos, é importante aprendermos do passado, termos essa perspectiva mais sistêmica no tratamento deste processo. Exato. E a questão também, de fundo, de quem é um problema da desintegração ou da dissidência dentro da RENAM. Fez o DDR, há um grupo que não concordou, sentiu-se traído, sentiu-se que aquilo que estava a defender não se revia no DDR e nem na atual liderança da RENAM. Iniciaram ataques, que já é uma questão de segurança e tranquilidade pública, o Estado teve que entrar, o presidente assumiu algum papel e até apelou a que jovens se entregassem e o governo daria segurança. Como é que se resolve aqui o problema com muitas pontas como estas, incluindo o fator André Matsangaissa Júnior, que inicialmente pensou-se que era uma ponte de Mariano Nhongo, mas que afinal de contas também traiu Mariano Nhongo. Como é que nesta equação toda, onde é que está o problema? Quem o resolve? Bem, é claro que numa perspectiva simplista, pode parecer que é apenas um problema da RENAM. Mas a partir da altura que isto nos afeta a todos enquanto sociedade, até enquanto país, do ponto de vista de mobilização, de investimento, em termos de reputação internacional, é naturalmente um problema de Estado. Pelo menos 30 pessoas já perderam a vida nesses 2 anos de existência da junta militar. Então isto não é pouco, só uma única vida não tem preço, então 30 são por demais, para além naturalmente de várias infraestruturas socioeconômicas destruídas. Então, este é um problema de Estado como um todo. Entretanto, é necessário pensarmos nisto de forma muito profunda, assumirmos isto como uma oportunidade, talvez deve ser capitalizada para que não caminhemos de DDR a DDR. Por exemplo, eu acho que não é ao acaso, não é de forma distraída que o legislador constituinte decidiu que, em 2004, decidiu que devemos ter em Moçambique uma figura suprapartidária. Essa figura deve ser o chefe de Estado, o Presidente da República. O Presidente da República é proibido, nos termos da Constituição, de exercer funções privadas, incluindo dirigir um partido político, que é uma função privada. Mas, entretanto, enquanto isso não se efetiva, nós temos um Presidente da República que tem uma função primordial na pacificação, mas que também é parte de um clube. Quando se está em sede de um processo eleitoral, já não se sabe se o que faz é em prol da pacificação ou em prol de ganhos políticos imediatos em sede das urnas. Então, eu acho que, numa perspectiva mais estrutural, é bom pensarmos também na urgência de existência de uma figura suprapartidária que já está identificada no texto fundamental, na Constituição da República, mas que, entretanto, na prática ainda não a temos. Exato. O próprio Conselho Constitucional, em 2013, definiu claramente os partidos políticos como entidades privadas. Então, é tempo de pensarmos seriamente na viabilidade de termos um chefe de Estado que, em momentos de crise, em momentos destes, pode estar com representantes de vários partidos, ele como uma figura suprapartidária, uma figura que está acima dos interesses das partes, mas, entretanto, representa aquilo que é a agenda nacional. Aliás, não é por acaso que alguns estadistas pelo mundo, levando isso ao extremo, quando em situações dessas até renunciaram ao seu estatuto de militantes dos partidos a que pertenciam. O Mário Soares, em Portugal, fez isso em algum momento. Então, eu acho que isto parece... Pode ajudar. Pode ajudar, exato, tendo em conta uma perspectiva mais sustentável, olhando para isso em termos estruturais, não de forma simplista e apressada. Muito bem, estamos mesmo a falar de riscos. O Presidente da República disse há 2 semanas que tem conhecimento de cá, digamos, reprodução da junta militar da RENAM na província de Tete
e no Niassa. Isto representa já algum perigo no sentido de que há um crescimento ou a junta pode se tornar uma plataforma de grupos descontentes que a usam para atingir os seus objetivos. E aqui a questão é, o DDR está a andar, não obedecendo os prazos inicialmente previstos, está a andar lentamente, o governo tem uma posição otimista, naturalmente. A questão é como é que se constrói um processo, digamos, transparente, um processo que evite nascimento de juntas militares e também se evite que nascida desta junta militar haja reprodução de si própria. Como é que o processo ele pode ser estruturado, além das questões que levanta, que é preciso ter uma liderança política suprapartidária, mas quais são as questões de base que é preciso atacar para construir um processo democrático? A RENAM já sugere a questão da Comissão de Reconciliação e vamos falar já a seguir, mas olhando para estes elementos todos, que outras opções, que outras formas de pensar é que podem ser definidas? Exato, é necessário atacar a raiz do problema. A raiz do problema já foi identificada até de forma independente, com alto patrocínio do próprio governo. Refiro-me, por exemplo, a um dos relatórios do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, o de 2010. Já se referia que a partidarização do Estado, a exclusão, são fatores críticos para a estabilidade do país, para a nossa consolidação enquanto democracia, enquanto país. E logo, isto nos remete para outro tipo de situações que devem ser consideradas. Uma delas seria, por exemplo, a questão da descentralização. Com a descentralização, o que se visa no fim do dia é a partilha do poder. Mas, entretanto, tal foi identificado como problema. Em 2018 tivemos uma revisão tecnicamente pontual da Constituição, mais profunda, mas que, entretanto, não resolveu o problema que é a partilha do poder. Eu alio-me ao que pessoas como o Dr. Teodato Ngwana defendem, de que, numa perspectiva pró-reconciliação, seria razoável se cada governo provincial fosse constituído à imagem e semelhança, entre aspas, da Assembleia Provincial. Ou seja, se o governo provincial tem 10 membros e a Frelimo tem 60%, numa certa província, logo, há de indicar 6 diretores provinciais. Se a Renamo tem 30, há de indicar 3, que vão dizer 30%. Se depois o MDM tem 10, que corresponderam a 1, há de indicar 1. Isso, tendo em conta a inclusão, a partilha do poder, a partilha de oportunidades, parece algo de só menos importância, mas é algo de capital relevância. Aliás, a manutenção desse sistema que se quis combater, do The Winner Takes All, na perspectiva futura e de sustentabilidade, é um risco que há de estar sempre presente. Um último ponto, por enquanto, é aquilo que economistas de várias escolas dizem. Uma das piores coisas que uma economia pode ter é a existência de pessoas que não têm nada a perder. Mocipo, saindo aqui do centro da cidade para a urbanização, Mavalane, Machazine, 12, 13 horas, 14 horas, encontramos muita gente na rua a conversar, a fumar cigarro, a divertir-se, sem ocupação, sem orientação, sem nenhum horizonte. É essa a situação em todo o país. Entretanto, nós não estamos a ter uma perspectiva eventualmente mais progressista de inclusão, e é só o facto de existirem pessoas que aparentemente não têm nada a perder, é um grande risco para o nosso processo. Exato. De paz. Isso pode parecer muito filosófico, mas é de capital importância. Exato. E aqui há um fator que é, temos a RENAM, temos a junta, o risco de surgirem grupos que não se identificam nem com a junta, nem com a RENAM, mas pelas razões que aqui coloca, de exclusão e o entendimento de que com as armas se resolvem os problemas, ele está lá presente. Portanto, o problema não é a RENAM como tal, é a questão da exclusão e das plataformas que os grupos descontentes se identificam para reivindicar, digamos, o seu bem-estar social. Exatamente. Aliás, há uma figura sobejamente conhecida aqui na nossa sociedade, que é o padre Filipe Couto, antigo reitor da UCM e da UEM. Ele já disse em entrevista ao Savana que, na verdade, até ele próprio gostaria de ter a coragem de Dhlakama, que Dhlakama não era necessariamente aquilo que se pensava, era
a personificação daquilo que era o desejo de muita gente, de reivindicar, de criticar, de ser a voz dos excluídos, a voz dos que não têm voz. Então, isto, o que nos diz? Nos diz que a existência de qualquer grupo minimamente estruturado, eventualmente com uma liderança, num contexto em que a raiz do problema, num contexto em que aquilo que foi identificado pelo relator do MARP, nomeadamente uma das entidades que fez a pesquisa, é o antigo ISER, atual Universidade de João Quixano, ou seja, uma instituição pública. Isso nos leva a uma reflexão muito profunda sobre aquilo que seriam ou são as questões estruturais do processo de pacificação e de consolidação do edifício democrático em Moçambique. Os nhongos, os djacamas, os ossufos podem ser muitos em potencial, enquanto não atacarmos o problema de fundo, enquanto não despartidarizarmos o Estado, esses problemas hão de estar lá. Um outro elemento que eu citaria da Constituição de 2004, por exemplo, que visava garantir a inclusão governativa, o acesso ao poder de forma massificada. Em 1990, no texto constitucional, o vice-ministro era membro do governo. Em 2004, o vice-ministro foi retirado, já não é membro do governo. O que se visava ali? Visava-se garantir que pessoas que não sejam do partido que esteja no poder, seja ele A, B, C ou D, pudessem, reunindo requisitos técnicos, científicos, de experiência, pudessem contribuir em várias áreas da esfera governativa pública para o desenvolvimento do país. Mas, entretanto, até hoje, nunca se capitalizou isso, porque temos uma excessiva partidarização. Eu, particularmente, estou informado de que pode haver esforços, às vezes, de parte de um ou outro presidente, incluindo o atual, mas, entretanto, as lógicas político-partidárias... Forças de bloqueio, resistências. Exatamente. Eu acho que nisso, Nelson Mandela, as suas memórias, nos diz algo que deverá ser uma experiência nossa. A partir da altura que qualquer partido, neste caso, no momento atual, a Frelimo, confia no seu quadro para se submeter à eleição e se torna presidente, deve deixá-lo governar. Qualquer risco, ele tem que assumi-lo, qualquer risco, ele tem que avançar, mas, entretanto, não pode ser condicionado no seu trabalho. Por quê? Se tivesse sido condicionado, Nelson Mandela talvez não tivesse tido o tipo de governo que formou em 1994, que integrava até num pelouro nevrálgico que é do interior, alguém da oposição, que é o senhor Buthelezi. Então, isto mostra que precisamos de uma perspectiva progressista para acondicionar uma paz que seja duradoura e que não seja necessariamente a ausência ou o calar das armas, porque quando é apenas o calar das armas, essa paz jamais será sustentável. Muito bem. Junta-se a nós José Mantegas, porta-voz da RENAMO, para apresentar as linhas orientadoras desta proposta que o líder da RENAMO, Ossufo Mamadi, fez de criação de uma Comissão Nacional de Reconciliação. José Mantegas, na perspectiva da RENAMO, que linhas é que cosem esta proposta de Comissão de Reconciliação Nacional? Bom, muito boa noite, Mucipo, muito boa noite, o Dr. Cílio, que está aí no painel. Na verdade, este é um desafio que o presidente Ossufo Mamadi está a fazer à sociedade, ao nosso país, porque, como se sabe, temos esta questão da unidade, da reconciliação, ainda por trabalhar bastante. Como sabe, desde os acordos de Roma a esta parte, no nosso país, há sinais muito claros de que não estamos reconciliados. Os membros da oposição são hostilizados, aqueles que pensam de forma diferente são hostilizados, me refiro aos acadêmicos, aos jornalistas, e chegam até ao ponto de serem viciados,
de serem maltratados, de serem assassinados barbaramente, porque, na verdade, no nosso país ainda não temos a verdadeira reconciliação nacional. Exato. Por outro lado, também o Dr. Salema fazia referência à questão da partidarização do Estado. O nosso Estado está totalmente partidarizado. Isto é, não contam as competências do cidadão, não conta a capacidade do servidor público, não conta a idoneidade do servidor público para merecer uma determinada função, até ser Porta-voz Mantegas, vamos ser mais precisos. A RENAM propõe uma comissão de reconciliação. Como é que funcionaria esta comissão? Quem dirigiria esta comissão? Quais seriam, portanto, os grupos representativos nesta comissão? O que esta comissão faria no dia a dia, no processo de reconciliação? Assim, em termos práticos, como é que funcionaria esta comissão? Não, como sabe, esses são pormenores. Então, e esta ideia, este pensamento foi lançado muito recentemente. Esses pormenores, em momento apropriado, vai-se, de fato, definir qual é o perfil dessa Comissão de Reconciliação Nacional. Como é que vai funcionar? As perguntas que está a colocar, nessa altura, já poderão ser resolvidas. Exato. Portanto, deputado Mantegas, então, a ideia de criar uma comissão, neste momento, é apenas uma expressão. Ainda não tem nada pensado em termos muito concretos daquilo que pode ser esta mesma comissão. Não, o que estou a dizer é que esses são pormenores, não é? E esses pormenores só podem ser tratados em sede do próprio momento, nesse caso, depois da criação da comissão. Mas este é um desafio que nós entendemos que é preciso abraçá-lo. Aliás, dizia aí o Dr. Salem, não é? Há uma dispersão de vontade das pessoas, como é o caso da junta militar, como é o caso de outras pessoas que pensam de forma diferente, mas porque neste momento nós não estamos a consolidar, não é? Precisamente este aspecto da reconciliação nacional. Exato. Porta-voz Zé Mantegas deve concordar comigo que o segredo nestes processos está exatamente nos pormenores, nos detalhes. A ideia de uma comissão para a reconciliação ela é apresentada em vários fóruns, não só pelos partidos mesmo, personalidades e indivíduos da sociedade civil e de outras áreas têm sugerido. E também conhecemos alguns modelos deste tipo de comissões, como o modelo sul-africano. Quando questiono o detalhe é mesmo para começarmos aqui uma discussão mais precisa. Muitas vezes é preciso apontar, de facto, a ação. O que queremos fazer? 2, 3 ideias que ajudem a opinião pública a ficar mais clara sobre aquilo que se pretende. É neste sentido que insisto na questão. Por exemplo, na questão da independência desse grupo, dessa Comissão de Reconciliação Nacional. Um grupo independente, uma comissão que tenha todas as sensibilidades e, sobretudo, uma comissão que vá tratar assuntos acima dos interesses partidários. O que nos interessa é que, definitivamente, neste país, todos os cidadãos mereçam o mesmo tratamento. Todos os cidadãos mereçam as mesmas oportunidades. Todos os cidadãos sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento deste país. Portanto, um dos pressupostos dessa comissão seria a independência total dessa comissão e, sobretudo, desempenhando um papel acima de todas as vontades político-partidárias deste país. Exato. Porta-voz, uma das questões que se levanta muitas vezes quando se fala destes conflitos, destes desentendimentos, tem que ver com exclusão. Como é que esta comissão ela ajuda a resolver o problema da exclusão? Como é que esta comissão ela sara as feridas não cicatrizadas
desde o conflito entre irmãos moçambicanos. Qual pode ser o papel e como é que este papel, dentro da comissão, ele pode ser desenvolvido? Bom, para sarar esses conflitos ou essas feridas, obviamente, há um ponto muito crucial neste momento, que é a partidização do Estado. E, como sabe, essa questão da partidização do Estado vai até ao nível da assistência humanitária. Sabe, nesse país, que quando há pessoas necessitadas, tudo isto, para a sua assistência, depende do cartão vermelho, depende da adesão do partido no poder. Portanto, nós entendemos que, de uma forma mais prudente e cautelosa, com a independência desta comissão, poderemos encontrar uma plataforma para eliminar todos aqueles elementos que criam, portanto, esta segregação, podemos assim dizer, ao nível da nossa sociedade. Mas, voltamos a referir, uma comissão que vai definir, ou pelo menos identificar, os principais elementos que dividem os moçambicanos, de modo a que todos tenham as mesmas oportunidades. Todos nós fazemos parte desta pátria, fazemos parte deste Moçambique, por isso, todos nós temos deveres, mas também temos direitos. E o que se nota até o presente momento é que há cidadãos que só devem cumprir deveres, mas são vedados ao acesso a muitos dos seus direitos. Exato. Porta-voz Zé Mantegas, muito obrigado pela sua intervenção. De resto, ficaremos à espera da proposta desta comissão da RENAMO, até porque a RENAMO tem assento no Conselho de Estado, tem vários assentos, é o segundo partido mais importante do país, tem assento na Assembleia da República, portanto não faltam fóruns nem mecanismos para constituir uma proposta destas e apresentar à sociedade junto dos órgãos relevantes. Ficaremos então à espera dos detalhes desta proposta. Muito obrigado, município, muito obrigado, telespectadores. Bem, Salema, portanto, aqui a RENAMO já a lançar esta sugestão, vindo na voz do líder, o Sufo Mamad Entete. Esta é uma discussão que é feita já há algum tempo e mesmo durante o processo de negociação em 90, 91, 92 e mesmo antes, propunha-se uma comissão de reconciliação e verdade, tal como se acompanhou na África do Sul. Moçambique precisa de uma comissão de reconciliação para resolver o problema ou, no seu entendimento, há outras formas? Eu acho que precisa. Sem reconciliação, jamais teremos uma paz que seja sustentável. Sem reconciliação, vamos estar sempre como que a tentar encher de água um recipiente que contenha furos. Então, eu acho que é importante que partamos para uma agenda séria de reconciliação. Entretanto, lamento dizer isto, até aqui o que a RENAMO apresentou é uma ideia geral. Eventualmente, a RENAMO, sendo um partido, como eles próprios têm dito, que tem muitos quadros, eventualmente ainda está a preparar um plano, buscando modelos existentes em vários contextos, arguindo qual seria o mais útil e porquê para o contexto moçambicano. Por enquanto, é apenas uma ideia que é positivo e não sei se é apenas algo oportunístico ou é mudança de paradigma da própria RENAMO. Se há 2, 3 meses a RENAMO defendia, por exemplo, a partidarização da CNE, apesar da Constituição da República ser pela independência e imparcialidade da CNE, mas a RENAMO insistia na sua partidarização, quanto a mim, por ser uma plataforma de job for the boys, agora, 2, 3 meses depois, a RENAMO já concorda que, afinal,
é possível em Moçambique constituir uma comissão que seja totalmente independente, estou a usar a expressão do deputado Mantegas. Então, espero que esta seja uma mudança de paradigma dentro da própria Renamo, que seria muito importante para o processo de pacificação. E tendo em conta, como bem dizia Mocipo, que a Renamo é parte de vários órgãos importantes, alguns de soberania, outros de consulta, seria importante que a Renamo olhasse para isto de forma sistêmica. A Comissão de Reconciliação, mas também a questão da gestão eleitoral, a questão da despartidarização do Estado, inclusão, etc, etc. Então, acho que é um bom ponto de partida, mas, entretanto, a Renamo ainda nos deve apresentar uma proposta, portanto, mais detalhada, exato. Exatamente. De qualquer forma, o Salema diz que defende a criação de uma comissão de reconciliação. Sim. Em que termos? Qual seria o modelo? O que faria? Estávamos aqui a discutir a questão da exclusão. Como é que esta comissão ela pode desenvolver um papel para resolver os problemas da exclusão, os problemas da junta, os problemas no DDR? Como é que ela funcionaria? Seria num modelo sul-africano? Seria num modelo muito próprio, olhando para as nossas particularidades? Quais são as suas ideias relativamente a um modelo ou propostas de um modelo para a Comissão de Reconciliação em Moçambique? Eu confesso que ainda não tenho ideias sólidas quanto a isso também. Teria que explorar ainda as várias plataformas existentes. Eventualmente, assim, ao alto, talvez, um investimento só na perspectiva de reconciliação, no sentido de enterrarmos o machado da guerra, olharmos para aquilo que é o interesse nacional, aquilo que são os nossos interesses comuns enquanto país, uma perspectiva suprapartidária, uma perspectiva pró um futuro que seja sustentável e que seja ideal para todos nós, gerações vindouras, sem olhar para aquilo que é o passado de cada um, sem olhar para aquilo que eventualmente são os pecados, entre aspas, de cada um, sem olhar para aquilo que eventualmente são as culpas processuais que um partido A ou B tenha tido num processo. Então, acho que por aí é muito importante. Por quê? Porque vamos potencialmente construir uma agenda nacional baseada em valores, baseada em princípios que tenham sido discutidos, socializados, consensualizados e que tenham tido a mediação de um grupo que seja de consenso, um grupo que ele próprio seja uma fonte de defesa da paz. Por exemplo, na África do Sul, conhecemos e reconhecemos todos o papel jogado pelo bispo Desmond Tutu, arcebispo Desmond Tutu, que é uma pessoa que, em momentos cruciais, estava ali para aproximar as partes, para buscar a luz que as partes precisavam naquele certo momento, para que se esquecessem as diferenças e se partisse de uma base consolidada para o futuro. Então, reiterando que é importante, sim, a reconciliação. A perspectiva ideal, ainda não sei qual é, mas uma comissão de reconciliação que ela própria não esteja contaminada, que ela própria não seja parte do problema, que ela própria não seja imposta, mas, entretanto, eu insisto na perspectiva sistêmica. Por exemplo, precisamos, com muita urgência, de ter um chefe de Estado, Exato. E não é de nenhum partido. Um chefe de Estado que, havendo uma crise entre os vários partidos, ele próprio pode aparecer e ser o pacificador. Por exemplo, acho muito caricato o que tivemos nos últimos anos, em que a segunda figura de Estado, a Presidente da Assembleia da República, que em condições normais e ideais, a meu ver, nem deveria votar sempre que não fosse necessário, sempre que não fosse para desempatar, tendo em conta essa sua relevância num contexto da Constituição do Estado. Mas, entretanto, como se isso fosse pouco, essa segunda figura do Estado, em momentos eleitorais, era ainda mandatária do seu partido. E saí de manhã, às vezes, estava no Parlamento, à tarde ia à CNE como mandatária do seu partido. Ou de manhã no Parlamento, à tarde no Conselho Constitucional como mandatária do seu partido. Ou de manhã no Comitê Central ou numa reunião do partido e de tarde na CNE como mandatária do seu partido. Então eu acho que uma figura a esse nível tem que se
abster desse tipo de contaminação, tendo em conta esta agenda que queremos construir. Essa é uma questão de fundo, Salema, que levanta uma outra. Como é que os partidos eles olham para este desafio? Os nossos partidos têm lógicas próprias, funcionam como uma espécie de camisa de forças para, portanto, o seu líder. Como é que os líderes eles desfazem-se desta força partidária que os colocou naquela posição, que mantém aquele poder? Que maturidade é que tem de ter os partidos, se é que é maturidade, ou seja, uma lógica própria? Como é que se desenvolve um caminho em que tenhamos pessoas que sejam eleitas por um partido, chegados a uma função importante, que exige alguma isenção, possam criar alguma fronteira ou distanciamento em relação às lógicas dos partidos de onde vêm? Como é que no processo democrático, dentro dos partidos, isso se constrói? Sim, eu recuperaria uma entrevista concedida pelo professor Fernando Ganhão, já falecido, em 2002, ele que era membro da Frelimo. Ele dizia que o grande problema nosso como país é o facto de os partidos não assumirem que, enquanto tais, são parte e não o todo. Esse é o ponto de partida. Não pode um partido pensar que é o todo, enquanto o próprio nome já diz que é parte. Logo, um partido não pode recorrer até, às vezes, a ilicitudes, recorrer até a meios que, de princípio, são de todos, enquanto membros da coletividade, que é o Estado, para ganhar de forma exclusiva os assentos num certo órgão político. Então, eu acho que o primeiro aspecto é que um certo partido saiba que, sendo como isso, é porque deve concorrer para a partilha de um projeto, de um bolo, etc, etc. É claro que, em termos de governação, aquele partido que for sufragado há de ser esse que há de influenciar a agenda. Mas, entretanto, não deve esse partido ignorar qualquer ideia que provenha, por exemplo, da oposição, qualquer ideia que provenha da sociedade civil e por aí além. Até hoje, qualquer ideia, gostaria que alguém me desmentisse quanto a isto, qualquer ideia que provenha da oposição, por exemplo, de uma lei no Parlamento, é logo rejeitada. Por quê? Porque não se tem esta concepção, infelizmente, de interesse nacional, de agenda nossa enquanto moçambicanos, independentemente das cores partidárias. Então, eu acho que os partidos têm que se reinventar. Os partidos, da mesma forma que aqueles que, na década de 80, se diziam socialistas, hoje são os grandes capitalistas, hoje já não têm nenhuma ideologia fixa, são uma espécie de catch-all, para usar um termo que alguns cientistas políticos usam. Seria importante que os partidos transferissem essa realidade, essa perspectiva para a própria governação, para o próprio Estado, a ideia de inclusão, a ideia de não exclusão, a ideia de avaliação das opiniões, das sugestões, em função do seu mérito ou demérito, não em função do seu emissor, da sua proveniência. Eu acho que Moçambique tem uma oportunidade única neste momento, sobretudo tendo em conta este risco todo que ainda temos de outra vaga de instabilidade, infelizmente, tendo em conta que ainda não temos inclusão, ainda não temos despartidarização do Estado. E isto, reitero, são constatações que nos foram trazidas por uma universidade pública quando participou da elaboração do relatório do MARP, e não são exclusivamente reivindicações da RENAM. É bom que se sublinhe isso, porque há uma tendência de se fazer uma colagem à RENAM sempre que se tem essa perspectiva, mas os próprios relatórios do MARP, que são públicos, são disponíveis num clique, nos dizem claramente que essas questões foram identificadas em sede de um exercício estruturado por entidades acadêmicas, termos em que há que tomá-las de forma muito séria e profunda. Ercindo Salema, muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa, onde estivemos a refletir sobre os avanços, recuos, riscos do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração.